Muito boa noite, povo de Deus, graça e paz. Você está no programa Firmados na Palavra. Para mim é um prazer estar juntinho com você com mais uma noite abençoada, amém? É isso aí, uma noite de sexta-feira, qual o Senhor está nos presenteando, é um presente de Deus. Hoje à noite nós temos a oportunidade de meditarmos mais um pouco na Palavra de Deus. É isso aí, irmão Santino. Boa noite, graça e paz, irmão Santino. Boa noite, graça e paz, meu irmão. Vocês estão bem aí do outro lado. Como o irmão Tiago falou, é uma honra, é um prazer, é um privilégio, né? Esse dia que Deus abençoou e nos proporcionou para estarmos aqui com vocês. Espero que o dia de vocês hoje tenha sido excelente. Caso contrário, você vai falar com Deus, nós vamos ver a mão de Deus agindo a seu favor e com certeza essa situação vai mudar. Então, hoje à noite, exatamente agora no nosso programa do Firmados na Palavra, pela Rádio Provisão e pelo Instagram do Firmados, nós temos uma palavra para alcançar o seu coração. Então, fica ligado. É isso aí, muito bem. Coisa boa estarmos juntos mais uma vez, não é isso? Se você está nos acompanhando aí no seu carro, no seu trabalho, de alguma forma, que Deus te abençoe, você e toda a sua família, porque Deus tem muito mais para fazer na sua vida e através de você, amém? Então é isso aí, você deve ter sentido falta aqui do nosso irmão Irã de Deus, graças a Deus, irmão Irã de Deus, um abraço, que Deus continue te abençoando, é isso aí, Santino? Exatamente, amanhã ele vai estar lá no Desafio Jovem, né? Que é uma obra que nós fazemos, né, para o Senhor lá, aquele lugar abençoado, um povo muito alegre, um povo feliz, um povo desbravador que está vencendo e quebrando barreiras. E Deus pode contar conosco para ajudar naquele projeto lá, e para mim é uma honra. Amanhã é o dia dele, hein? Isso aí. E agora nós vamos passar para o nosso momento de oração. Momento de oração. Firmados na Palavra. Pai, nós te rendemos graças, Senhor Jesus. Te agradecemos por todas as tuas benesses, Pai. Obrigado por teu Filho amado e Senhor nosso Jesus Cristo, que nos libertou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Amém. Pai, obrigado pela salvação, obrigado por todo o pacote que dá, né, nesse campo que você criou, que foi a salvação, cura, libertação, provisão, a certeza e a convicção por conta da morada do Espírito Santo nos nossos corações, que um dia veremos a você e estaremos juntos, Pai. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque a provisão veio hoje, vem amanhã, veio ontem, sempre vem da tua parte, Pai, se nós fizermos a nossa, que é viver uma vida em comunhão contigo, baseado na palavra e nos afastando daquilo que você não quer para nossas vidas, o pecado, Pai. Então, Pai, que essa live, que esse programa, por meio da rádio, encontre o povo bem, com a mente aberta e o coração receptível para poder receber essa tua poderosa, santa e magnífica palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos meditarmos um pouco, vamos trocar figurinha, né? Figurinha espiritual, amém, da palavra de Deus, onde eu, Santino, você aí de alguma forma, de algum dia você vai estar escutando essa ministração através das redes de comunicação, né? Para nós, como a gente falou, é uma honra a gente falarmos da palavra de Deus. E é nesses momentos onde a gente aprende, onde a gente cresce, onde a gente entende a vontade de Deus para as nossas vidas, onde a gente vê o quanto precisamos melhorar, e aí a gente começa a peneirar algumas coisas que vai trazer bem ou mal para a nossa vida. Amém? Então é isso aí. Veja, hoje a gente tem um título bem importante, que coisas do dia a dia, às vezes a gente passamos por tanta dificuldade, tantos desafios, tantas afrontas, tantas coisas nos botando para baixo, querendo nos pressionar para baixo, né? Querendo nos fazer parar, desistir, sabe, meu irmão?
E o tema hoje é bem propício, é o que te guia? O que te dirige, desculpa. O que te dirige? Porque, de fato, ele está te trazendo um norteamento para coisas boas, para vitórias, sabe? Para conquistas, sonhos, de fato, realizados na sua vida. Sabe, meu irmão, tantas coisas nos dirigem, tantas coisas, se a gente der lugar, a gente não avança. Se a gente ficarmos atirando para tudo que é lado, achando que de todo tipo de coisas que acontecem na nossa vida, ele vai resumir o nosso dia a dia, a nossa vida, e não é. Algo precisa nos dirigir, algo precisa estar no comando. E a gente poderia resumir esse assunto com a palavra de Deus, que ela seja o que nos dirige, que ela seja a nossa luz, que ela seja o nosso motivo de vivermos com alegria, com motivação. Essa palavra, ela sempre vai nos trazer o que nós precisamos para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né? Para que a gente venha superar desafios, sabe? E me veio à mente aqui, assim que eu cheguei aqui na rádio, um texto que Jesus fala, lá em Mateus capítulo 15, no versículo, vamos ler a partir do versículo 13, que diz: Ele, porém, respondeu e disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa-os, são condutores de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão em uma cova ou em um abismo, dependendo da sua tradução. Sabe? A gente vê que nem todos aqueles que se aproximam de nós vai querer nos ajudar, nos auxiliar, dar de fato um conselho que venha nos trazer um benefício e sairmos daquele momento mal. E a nossa vida, na verdade, elas são cheias de desafios, cheio de coisas que de fato a gente fica meio perdido, fica meio, às vezes, sem noção. Mas a palavra de Deus, ela veio para nos libertar e nos trazer luz, como eu disse, onde a gente começa a enxergar aquilo que Deus tem para nós, sabe? E eu notei algumas coisas hoje durante o dia, algumas coisas que dirigem a vida de muitas pessoas. Aí a gente vai resumindo aqui cada uma delas depois, durante o programa, que diz: muitos são dirigidos pela culpa, muitos são dirigidos pela raiva, o rancor, pelo medo, pelo materialismo, pela necessidade de aprovação. Veja que se a gente começarmos a meditarmos um pouco, a gente é dirigido por alguma coisa, uma dessas coisas. Tem gente que ela é dirigida e a sua segurança está no dinheiro. Se o dinheiro acabar, a vida dela já não tem mais rumo, já não tem mais norteamento, está sem segurança. Outras estão sendo dirigidas pelos seus sentimentos. Se os seus sentimentos estiverem lá em cima, a autoestima está lá em cima, tudo certinho, então ela vai bem. Mas quando ela tem algum tipo de afronta, de uma certa consequência na sua vida, um ataque, ela começa a ser dirigida para o desânimo, para a falta de esperança. E aí a gente vai meditando um pouco nessas coisas, né? Que de fato a gente vai vendo que realmente a gente precisa prestarmos atenção para que a gente não seja guiado por todo tipo de coisas que vai nem sempre nos trazer um certo benefício, um certo lucro, um certo bem-estar. Que a gente venha entender que se a gente for guiado por uma coisa incerta, esse texto está falando do cego guiando outro cego cairão em um abismo. Se a gente for guiado por uma coisa incerta, então a gente vai viver uma vida sem expectativa, sem esperança, sem nenhuma motivação de viver. Então a gente venhamos meditar um pouco mais disso. Santino tem alguns versículos para nos passar, alguns textos, e a gente vai esmiuçando
desse tema bem importante, que eu acho que muitas pessoas de alguma forma vai nos escutar e vai trazer algum benefício para a sua vida. Amém, meu irmão? Então é isso aí, irmão Santino, eu só dei essa introdução aí para que a gente venha meditar um pouco mais isso. É benção. A palavra de Deus ela é importante demais para as nossas vidas. A gente precisa meditar nessa palavra. É o manual do Criador, é o manual de instrução que vai nos manter dentro daquilo que Deus tem como propósito para a nossa vida. Sabe? E o título desse tema, né? O título desse programa hoje é uma pergunta. Isso. O que te dirige? Muito bem. Uma pergunta que só você pode responder. O que está dirigindo você hoje? O que está fazendo você avançar, dar passos, né? Nós como cristãos, esses passos indo em direção a Deus, sabe? O que te impulsiona naquilo que você está fazendo para o Senhor, no seu serviço para com Deus, no seu devocional para com Deus, no seu amor para com Deus. O que te dirige? É um cargo, sei lá, no teu serviço, aplausos, elogio, certo? O que te dirige é dinheiro, cara. É isso que está te dirigindo? Ou soberba, ou então apenas vaidade? Nós, como cristãos, temos que entender e nos sondarmos para saber aquilo que está dentro do nosso coração, para saber aquilo que verdadeiramente está nos dirigindo. E para tomar, por exemplo, um personagem bíblico que eu quero utilizar, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A passagem que se encontra lá em João, no capítulo 12, no verso 20, diz assim: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos que foram a Jerusalém durante a festa da Páscoa. Procuraram Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe disseram: por favor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe falou a respeito disso com André, e os dois foram falar com Jesus. Quando nós lemos essa primeira parte do versículo, que dá a entender que ele diz assim, né? Umas versões dizem que eles queriam apenas falar. Mas, na verdade, a gente precisa entender que esses gregos eles eram um palco da cultura da época. Então, todo tipo de pensamento filosófico, né, brotava dali dos gregos. Né? A forma de pensar, a forma de falar, de se pronunciar, toda a questão intelectual, né, e filosófica estava com os gregos. Então, alguns estudiosos e alguns pregadores famosos nos falam que esses gregos iam no intuito de levá-lo para Jesus, por conta daquilo que Jesus pregava, por meio desse palco cultural e filosófico, porque a doutrina de Jesus era interessante. E isso fica claro com a resposta de Jesus. Jesus responde assim: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. E eu lhes digo a verdade: se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Então, se ele só queria ver Jesus, eu tenho um bate-papo com Jesus, não faz sentido aquilo que está sendo dito aqui depois. Senão eu vim, foi para morrer. Então, que nos leva a entender que esses gregos não queriam apenas conversar com Jesus. Queriam levá-lo lá para a Grécia, para colocá-lo no palco, onde era o centro de todo tipo de pensamento filosófico da época. Está entendendo? Mas Jesus dá uma resposta. Jesus diz: não, meu propósito não é esse. Meu propósito não é fazer a vontade do mundo, nem me colocar uma exposição para receber elogio, né, para receber vanglória. Eles: eu tenho um propósito, eu tenho uma missão. Ou seja, eu sou dirigido por aquilo que Deus falou comigo. Eu tenho um propósito que Deus me deu. Meu propósito talvez conflita, talvez não, com certeza conflita com o que o mundo quer me dar, que é prestígio, fama. Né? Não estou dizendo que você não pode nem ter prestígio nem fama, porque Deus levantou muitos e deu fama a muitos. Mas entenda qual é o seu propósito. Se você está fazendo o que você está fazendo só por prestígio e por fama, sabe? Você está fora do propósito de Deus, provavelmente. Eu não estou dizendo que você fazendo o propósito de Deus, fama e prestígio não chega para você. Mas quando eu olho esse texto aqui, para mim fica muito claro. Ele tinha um propósito. Jesus mesmo diz, ele disse: quando pergunta, você não está com fome? Ele disse: uma fome eu tenho. A fome que ele disse, não é de água, nem de pão,
nem de comida, mas de fazer a vontade do meu Pai. Então Jesus é bem claro, se o meu propósito, aquilo que me sustenta, aquilo que me mantém de pé, é fazer a vontade de Deus. Jesus estava sendo dirigido pelo propósito de Deus na sua vida. Sem titubear. Você já imaginou alguém chegando para você agora e não sei o que você faz para o Senhor, qual o tipo de serviço que você presta para Ele, onde você serve na sua igreja local ou não, itinerante, não sei qual o tipo de serviço. Você recebeu uma proposta agora de ir para os Estados Unidos. Com a consciência e com a certeza do Espírito Santo de você, que você não era para ir, que você tem que estar dentro desse local onde você está agora. Aí eu te pergunto, qual seria a sua decisão? A Jesus foi, eu fico no centro da vontade de Deus. Eu sou dirigido por aquilo que queima dentro de mim. E o que queima dentro de mim é fazer a vontade do Pai. Cara, não deixe o seu propósito se perder por nada. Sabe, nem por pecado, nem por intriga, nem por vanglória, nem por soberba, nem por prestígio mundano. Porque a recompensa do Senhor é maior. Mas a gente precisa estar conectado com o Senhor, com uma vida de oração e com uma vida de leitura da palavra. Meu irmão, eu acho que do outro lado o pessoal fica pensando, só fala nisso, eu só falo nisso porque é o principal. Isso. Vai nos manter fortes para cumprir o propósito de Deus. Sabe, muitas vezes nós vamos ser tentados, como Jesus foi aqui e agora. Né? Nós sabemos que a inspiração por trás disso vem do inimigo de nossas almas, para se tirar do propósito. Mas eu te pergunto de novo, o que está te dirigindo? É aquilo que estava dirigindo Jesus? Ou irmão, e o que estava dirigindo Jesus? Ficar no centro da vontade de Deus para estabelecer o seu propósito aqui na Terra. Isso. Eu acredito, Santino, que a gente também tem que examinar o nosso coração, porque a Bíblia nos ensina, lá em Mateus capítulo 6, e versículo 21, diz, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Porque se a gente está com o coração em servir ao Senhor, com um propósito, você falou em propósito aí, né, um chamado, em algo que queima no seu coração, se o seu coração, de fato, o seu tesouro for esse, seu coração estará inclinado para isso. Então você precisa se entregar de verdade para isso. Você precisa se entregar 100% a isso. Porque Deus te colocou algo no teu coração para que você viva aquilo, para que você desfrute disso aí. Agora que você precisa ver se é algo seu, da sua mente, você está sendo guiado pelas opiniões, se você está sendo guiado pelos sentimentos, ou você está sendo guiado pelo Espírito. Porque se você for guiado pelos seus sentimentos, se você for guiado pelas a sua própria opinião, opiniões de outros, você será errante. Você estará em falha naquilo que Deus te projetou, daquilo que Deus te formou e te chamou para você vir fazer. Você não precisa ser guiado por coisas perecíveis desse mundo. Porque se a gente estiver aqui pensando apenas nas coisas que esse mundo pode nos oferecer, nos dar, nos entregar, a gente estamos muito limitados. A gente precisa ser guiado pela palavra de Deus, por aquilo que Deus nos chamou para ser. E eu acredito que todo mundo, ele tem um chamado específico. Eu não estou sendo, como é que posso falar aqui, sendo uma pessoa que está falando apenas dos 5 dons ministeriais. Você às vezes foi chamado para algo secular mesmo, mas que você esteja sendo guiado para aquilo que Deus te chamou e manifeste Deus neste lugar. Agora, foi Deus que te chamou para isso ou porque você viu alguém e achou bonito, ou porque te traz um certo valor para o seu bolso financeiro, ou é porque alguém te deu uma opinião que você parece ser isso, né? Muita gente já viu, muita gente falar assim, rapaz, fulano falando parece um pastor, e ele não é um pastor. Ele está sendo guiado por uma opinião de uma pessoa porque achou-se parecido ali ele falando, e ela acha que é um pastor, acha que é, falando agora dos 5 dons ministeriais, é um apóstolo, um profeta, um mestre, e às vezes não queima dentro do coração dela. Então a gente precisa estar bem ligado ao Espírito de Deus, estar sempre em comunhão com Deus para a gente entender aquilo que Deus tem para nossas vidas, porque senão a gente seremos uma pessoa aqui, um cego, não sabendo aonde a gente se sente bem, a gente estamos sendo levado
por aquilo que as pessoas ditam de nós. E eu anotei uma frasinha aqui também, Santinho, hoje à tarde. Muitas pessoas são guiadas pela necessidade de aprovação. Se as pessoas me aprovarem, amém. Mas se elas não me aprovarem, aí as pessoas largam mão daquilo que está dentro delas já. Mas elas dependem de opiniões, de aprovações, de coisas que as pessoas venham fazer para que ela venha se ver que de fato ela é aquilo. Eu acredito que quando a gente tem algo dentro de nós, um chamado ou uma missão neste mundo, que eu acredito que você tenha, eu tenho, nós temos, que Deus colocou dentro da vida de cada um aqui da terra. Mas é preciso a gente mesmo ter a convicção, nós mesmos ter a nossa opinião a respeito de nós mesmos. Senão nós seremos guiados pelas multidões. E eu vi alguém dizer um dia que se a gente for guiado pelas multidões, estar no meio das multidões, a gente pode nos perder no meio delas. E ficarmos como cego em tiroteio, aonde nos empurrar a gente está indo. Sermos guiados por Deus é muito melhor. Como ser guiado por Deus? É eu estar sempre em consagração ao Senhor, eu buscando a palavra, é eu orando, que vai me vir mais claridade daquilo que Deus tem para mim, para que eu seja dirigido por Ele, para que eu seja dirigido pela palavra. E nosso dia a dia, o que mais nós precisamos fazer é ser dirigido e guiado pela palavra. Nem sempre o que nós precisarmos falar, a gente não fala e acabou-se. Mas a gente tem gente que não consegue nem ter freio, nem ter, como é que eu posso falar, o domínio próprio na sua língua. E elas são dirigidas pelas suas emoções e lança a palavra e acaba matando mais pessoas do que ajudando pessoas. Impedindo mais que as pessoas corram sua carreira do que dirigindo ela para o que Deus chamou ela para ser. Nós precisamos ser pessoas que primeiramente temos que ter uma consciência tal daquilo que Deus nos chamou, para que a gente venha também ajudar outros. Entender de fato quem somos em Cristo Jesus, para nós virmos entender, compreender aquilo que Deus nos chamou para ser e ir ao socorro de outros. Mas se eu for guiado pelo governo, se eu for guiado pelos amigos, pelos vizinhos, pelos parentes, meu irmão, está tudo perdido. As pessoas a qual a gente vive no nosso tempo, nessa década que nós estamos passando agora, né, tempos difíceis de verdade, meu irmão, traz uma certa frustração. Se a gente for guiado pelas mídias, por as coisas que nós escuta e vemos que está acontecendo no mundo, se nós formos dirigidos por essas coisas, nós seremos pessoas frustradas, pessoas que não sabem quem são mais. A gente vê os jovens, as famílias, elas já não são mais dirigidas pelos princípios que um dia elas viram dos seus avós, dos seus pais. Elas são dirigidas pelas opiniões atuais, pelo estilo de vidas atuais, e vivem como não tivesse mais um Deus soberano, um Deus que vê tudo acontecendo neste mundo e que pode trazer uma consequência para a vida dela. Jovens que estão achando que a vida é de todo jeito, que acham que tem sua opinião própria, querem ser dirigidas pelo seu pequeno conhecimento, mas se achando já maduros, sendo dirigida por um professor que às vezes estão passando coisas que não vai trazer uma boa lição de vida para os jovens, e eles vindo a se destruir a si mesmo dentro das próprias escolas. E a gente vê o mundo sendo dirigido, às vezes não posso falar nem dirigido, sendo desgovernado, levado pelo vácuo, pelo que acontece aí. Tá tudo bem, tá tudo certo, o que acharam da minha vida tá tudo bem, que não acharam também tá tudo bem. Não, há um Deus que nos ajuda, há um Deus que nos faz enxergar o certo e o errado. Há um Deus que vai sempre nos mostrar se devemos parar ou continuar. Há um Deus que sempre vai nos trazer luz. O nosso Deus não é um Deus
de confusão. Ele é um Deus de paz, de alegria, de amor. Mas agora, o que acontece? Cada um quer ter sua opinião. Se a gente parar para conversar com uma pessoa que torce para outro time, outro para o outro, as pessoas vão ter suas próprias opiniões e começa até confusão, porque ninguém quer mais saber de respeitar o outro. Sabe, meu irmão, a nossa vida foi dada para que a gente viva debaixo de um Deus soberano. E é Ele que nos dirige. É Ele que nos auxilia. É Ele que vai nos dar a ajuda necessária para o nosso dia a dia, para que a gente não venha errar, para que a gente não venha, como eu falei aqui, esse primeiro versículo aqui, de um cego dirigindo outro cego. Ou você vai ser uma pessoa que não enxerga nada e ser guiado por outro cego, ou você vai ser aquela pessoa que enxerga um Deus, uma palavra, e não ser moldada pelas opiniões das pessoas. A gente vai ter que se decidir. Ou eu sou ajudado, ou eu ajudo alguém. Ou eu enxergo, ou eu vou andar conforme os outros enxergam. E vou ser moldado com aqueles pensamentos, com aqueles estilos de vida das pessoas. Precisamos entender isso. E aí, meu amigão, quantas pessoas hoje são dirigidas pelo medo? Porque um dia falhou, ela errou, sabe? E fica presa no medo. E aquele medo paralisa. Aquele medo não dá mais expectativa de vida nenhuma para ela. Deixa eu te falar uma coisa, você que está nos escutando, não estiver nos escutando hoje, eu tenho certeza que de alguma forma você vai nos escutar. Esse é o nosso papel, de estarmos aqui para passarmos a mensagem. Cedo ou tarde, alguém vai escutar esse tipo de palavra. Não seja dominado pelo medo. Deus te resgatou do medo. Deus não quer que você viva neste medo, que você seja guiado, dirigido pelo medo. E ele venha te paralisar. O passado ficou lá para trás. Você precisa enxergar à frente. E seja corajoso. Seja corajosa. Porque Deus está contigo. Deus vai te auxiliar. Deus vai te encorajar. Ele vai te dar ânimo. Agora, decida-se. Não ficar parado. Decida-se que o medo não vai lhe dirigir. O medo que não vai dar a última opinião. Não, você vai se levantar ousadamente e vai seguir a sua vida. Não deixe que o medo faça você viver seu resto da sua vida aqui paralisado e sem desfrutar o melhor de Deus para você. Quantas pessoas também, Santino, elas estão sendo direcionadas ali pelo rancor, pela raiva. Elas vivem como se tivesse com um peso nas suas costas. E isso impede que ela corra. Isso impede que ela venha viver o melhor de Deus. E a vida dela sempre vai ser um peso. Né? E aí a gente vê quantas pessoas no nosso dia a dia sempre passando por os desafios dessa forma. E aí desses títulos a qual eu escrevi aqui, uma delas me chamou a atenção, do materialismo das coisas, dos valores, que se ela tiver, tá bem. Se ela não tiver, parece que tá tudo perdido. Sabe? As pessoas às vezes estão cansadas, cara, trabalhando tanto, achando que quanto mais ela juntar, mais segurança ela vai ter. Ela está sendo dirigida pelo trabalho, pelo fardo pesado, algo cansativo ali, ao ponto de não deixar ela desfrutar o seu propósito. Porque você e eu, nós temos um propósito. E aí as pessoas andam correndo, sabe? Pessoas vão estar sempre cansadas. E aí, infelizmente, muitos estão sendo dirigidos por essas coisas do dia a dia. Que não quer dizer que a gente não vai trabalhar, quer dizer que a gente vai desfrutar, não quer dizer que a gente precisa ter dinheiro, mas que não seja essas coisas que venham dirigir a sua vida. Porque o Senhor é o necessário para nós. O suficiente e necessário para que a gente venha ter uma vida abundante aqui nessa terra. Amém, Santinho? Você estava falando aí, né, daquilo de medo, rancor, pecado,
distração. Isso. Tudo isso afasta o ser humano do propósito. Isso. Eu gosto de dizer que tudo isso que alcança o cristão, todas essas coisas é porque ele perdeu o foco. Isso. Ele perdeu o foco do que é importante e automaticamente eu fecho os seus ouvidos e o coração para os direcionamentos daquilo que Deus tem para a sua vida como propósito. Eu queria ler um texto que se encontra lá em Salmos, no capítulo 16, a partir do verso 7, que diz assim, ó, louvarei o Senhor que me guia, mesmo à noite, meu coração ele me ensina. Sei que o Senhor está sempre comigo. Não serei abalado, pois ele está à minha direita. Então, esses 3 primeiros versos falam da segurança que nós podemos ter em Deus. Sim. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e exultante. Meu corpo repousa em segurança. Ó, ele está sempre abordando que vai ter direção. Tal. Ele diz assim, eu não estou surpreso porque meu coração está alegre. Eu, na verdade, sei que, porque ando na vontade dele, a questão da segurança é certa. Certo? Aí ele diz assim no verso 10, pois não deixará a minha alma entre os mortos, nem permitirá que o seu santo apodreça no túmulo. Aqui, esse último texto, né, ele dá a direção de que esse texto está falando. Esse texto aqui está falando de Jesus. Certo. Então, nós podemos atribuir o que está acima. O salmista fala de uma revelação. Provavelmente ele teve, ou alguém teve, acerca de Jesus Cristo, uma revelação, e ele falou, e Deus disse aí, vamos registrar isso. Por que ele está falando de Jesus aqui? Porque ele diz assim, não deixará a sua alma dormir, repousar nos mortos, né? A minha também, a sua não, mas quando ele fala aqui que o corpo não experimentou a putrefação, a corrupção, só o de Jesus, porque se a gente morrer, vai experimentar, certo? E se a gente não morrer, foi porque o arrebatamento chegou, certo? Então, fica claro aqui que ele está falando de Jesus. Eu gosto de ver as características que Jesus diz. Ele diz assim, por que Jesus não perdeu o foco? Isso aqui. Ele diz assim, eu sei que quando eu cumpri o propósito, existe algo na eternidade que me aguarda, que me espera, onde eu não ficarei morto, a minha alma não ficará presa em canto nenhum, mas pelo contrário, eu ressuscitarei e estarei nos céus junto com aquele que me enviou aqui para a terra. Então, qual era o foco de Jesus? Na eternidade. Muitas vezes o que está acontecendo conosco enquanto cristão, estamos saindo fora do foco e nos deixando ser dirigidos por aquilo que é natural. Porque quando eu perco o foco do que é sobrenatural, o natural vai reinar sobre mim. Então, qual eu poderia dizer, como uma das principais características que nós precisamos ter na nossa vida para andar na direção de Deus é não perder o foco. Por isso que é importante uma vida de comunhão com o próprio Deus, através da oração e leitura da palavra, que vai te ajudar a não perder o foco. Nós vemos aqui num texto, dito mais de 2000 anos atrás, por meio de um profeta, e aí falado por meio de Davi, ou o salmista em questão aqui, e Deus traz a direção. Anota essa inspiração, porque vai falar do meu filho. E toda hora o texto vem dizendo, eu me sinto seguro, a minha alma exulta a ele, meu coração está alegre. Mas se está falando de Jesus, nós sabemos que um tempo chegaria para Jesus que seria de sofrimento. Mas como o foco nunca foi perdido na vida de Jesus, ele sempre foi dirigido por Deus. E sempre cumpriu o seu propósito. Porque ele não tirava o foco daquilo que é principal. Sabe? Nós bem sabemos que as promessas que foram dadas a Abraão, por meio de Cristo Jesus, nós temos o sim e o amém nas nossas vidas hoje. Então, aquelas promessas que alcançaram Abraão foram promessas naturais aqui na terra. E está disponível para mim e para você hoje. Eu não estou indo contra, não. Mas eu estou dizendo uma coisa a você. Não perca o foco. Isso. Se por acaso essas coisas que são benéficas na nossa vida, que pode estar trazendo uma provisão para você, enriquecendo, sei lá o que é. Se você vê que está tirando o foco daquilo que é verdadeiramente importante da sua vida sobrenatural, da sua salvação, da vida com Deus, deixa eu dizer, você está sendo dirigido por uma coisa que vai te afastar do próprio Deus. E você vai estar longe do propósito que Deus tem para a sua vida. Isso mesmo. Então a gente precisa estar ligado nessas coisas e não deixar ser alcançado por nada
que vai nos afastar do Senhor e que vai mudar o nosso foco, que não seja um dia estar com Ele. Tem uma passagem que o pastor Luciano Subirá fala que eu acho interessante, ele diz, escutar aquela menção. Entra no gozo do seu Senhor, servo bom e fiel. Isso mesmo. Então a gente precisa estar focado e deixar ser dirigido por Deus. Isso mesmo. É isso aí. Quero aproveitar aqui também já dar saudação aqui para o nosso irmão João Carlos, uma paz do Senhor, irmão João Carlos, que Deus abençoe sua vida. É um prazer você estar aí juntinho conosco, aprendendo mais um pouco da palavra de Deus, amém? Fábio Joel, um abraço, meu amigo. Deus te abençoe. Se eu não esteja enganado, é o nosso bombeiro. Eu acredito que seja ele. Então, Deus te abençoe, meu amigo. Continua aí firme sempre na palavra de Deus, amém? Sabe, Santinho, eu meditando enquanto você estava falando aí, a gente vê que às vezes a gente somos dirigidos, às vezes até mesmo por amigos que vai querer inconscientemente nos tirar do foco, né? Às vezes não é nem a intenção daquela pessoa, mas a distração, como você falou, vai vir através de pessoas, de coisas, entendeu? E aí me veio à mente naquele momento que Pedro quis impedir que Jesus, né, fosse cumprir sua missão, e Jesus... Tem prêmio de timidez. Hã? Tem prêmio de timidez. Exato, cara. E aí Jesus também o repreende, né? E foi dura a sua repreensão, né? Então, o que é que acontece? Jesus estava sendo dirigido por aquilo que Deus o confiou. Pelo seu propósito. Sabe, meu irmão? Você às vezes pode estar desconsiderando aquilo que Deus te confiou por achar que é tão pouco, tão pequeno, que não é tão visível, que não é tão, né, aplaudido. Sabe, se Deus te confiou a tua família, preste atenção para que você não venha perder. Porque Deus está te dando a responsabilidade de dirigir um povo, que é a sua casa, seus filhos, sua família, né, Santinho? Onde a gente vê que a maior responsabilidade, nós como pais, mães, que temos a responsabilidade de cuidar dos nossos. Porque se a gente não cuida dos nossos, como a gente vai cuidar dos demais, os de fora? Então é bom a gente prestar atenção que sempre vai ter alguma coisa nos delegado pelo próprio Deus. Não é por homens, não. Vai vir coisas que são delegadas a você e a mim, dado por homens. Mas também vai vir coisas que é o próprio Deus te confiando, sabe? Porque são coisas ali, aparentemente, visivelmente, tão pouco. Não, meu irmão, honra aquilo que Deus te confiou. Seja dirigido pelas estratégias que Deus te deu. Seja dirigido pela palavra para você ser um servo bom e fiel naquele pouco. Porque se você for fiel um pouco, ele vai te colocar no muito. Mas você precisa ser dirigido, como a gente já citou muitas coisas aqui, a qual muitos são dirigidos, não seja dirigido pelas emoções, pelas coisas materiais. Sabe, meu irmão? Porque senão assim você vai se resumir e não vai fazer aquilo que Deus te confiou para que você mesmo se alegre. Mas o que é que acontece? Deus nunca vai deixar de levantar outras pessoas para vir socorrer outras pessoas. Deus sempre vai delegar coisas às pessoas para socorrer pessoas. Mas que a gente venha prestarmos mais atenção, que nossa vida aqui neste mundo, ela é muito curta. É muito pouca mesmo. Você vivendo aqui no máximo 100 anos. Daqui a 100 anos, nenhum de nós estaremos mais por aqui, não. Antes disso, claro. Então, quer dizer, é tão pouco para algo que está nos aguardando eternamente. Mas, ou eu sou dirigido pelo próprio Deus, pelo meu Criador, porque se Deus te criou, é para um propósito. Não sei se você está compreendendo o que eu estou falando aqui. Se há um Criador, que é o nosso Criador, o nosso Deus, se Ele nos criou, é para um propósito. É para uma visão. É para um motivo.
É para algo ser acontecido. Algo ser manifesto através da sua vida. Mas Deus nos dá a escolha de sermos dirigidos por Ele, ou pelas coisas, ou pelos nossos sentimentos. Ele não foi um criador que criou algo e deixou que a criação dele ficasse à mercê, ficasse vagando por esse planeta Terra, a qual a gente falou que a vida é muito curta, e viéssemos morrer, tá bom. Não, Deus te criou para algo grande, para algo maravilhoso, para algo magnífico. Porém, nós estamos paralisados diante das situações que surgem em nossa frente. Não estou negando que não vai haver desafios, problemas, dificuldades, coisas que vai nos atrapalhar, distração, que é o mais que acontece no nosso tempo, principalmente nesses a qual nós estamos vivendo. As distrações são demais para nos parar, para nós perdermos o foco, para nós sermos dirigidos pelas coisas do mundo que são perecíveis e temporárias. Dirigido por essas coisas? Não. Precisamos desfrutar de todas as coisas a qual nós vivemos nesse tempo nosso, tecnologia muito avançada. Hoje nós estamos vivendo um tempo moderno, mas se nós prestarmos atenção, nós estamos sendo mais dirigidos para pelas coisas do atual século, do que aqui o Senhor nos chamou para ser guiado ou dirigido. Seus ataques na sua alma, nos seus sentimentos, todos nós temos. Mas nós também temos os escape, que é a palavra de Deus. Para tudo que nós viemos precisar, para que nós não seja dirigido a nossa vida, que eu disse aqui que é tão curta, precisamos mergulhar nessas escrituras para que a gente não ande conforme os nossos sentimentos, para que a gente não venha ser moldado com as coisas do mundo, mas que a gente venha ser transformado pela palavra de Deus. Para que a gente seja guiado pela palavra de Deus, dirigido por ela, porque só essa palavra vai nos trazer luz, clareza de um Deus amoroso, bondoso, um Deus que tem um futuro excelente. Enquanto o mundo vai nos distrair com coisas temporárias, para que a gente venha viver como cegos, sem nem entendermos quem somos, o que podemos e o que temos. O mundo vai nos trazer tantas informações, tantos benefícios e coisas que vai nos tirar do propósito. E não vamos ver nada do que Deus já tinha para nós. Mas é como eu falei, existe uma palavra, existe um Espírito Santo para nos ajudar em todo o tempo, em toda a situação. Veja que Jesus estava rodeado de pessoas, dos seus discípulos, e Pedro queria que Jesus, com a sua opinião, queria que Jesus não fosse entregue. Mas Jesus, entendendo que existe um mundo espiritual, existe um mundo material, existe o céu, existe o inferno, existe um Deus que é um Deus de propósito, é um Deus que confia missões magníficas, Deus confia coisas grandes na mão de homens. Jesus entendendo isso, ele não quis aceitar as suas opiniões de amigos que o seguiam. E ele decidiu seguir em frente, ser dirigido por aquilo a qual Deus o chamou e o confiou, que foi ser levado até a cruz, para que eu e você não seja separado eternamente da presença do Pai. E hoje nós temos o orgulho de estarmos aqui. Hoje falamos da palavra dele, achando cada vez mais um Deus bom, que nós não entendemos o tanto quanto deveríamos, mas hoje nós entendemos que há um Deus bom, e é que Deus nos dê essa consciência a cada dia, para que a gente não venha se desviar, que a gente não venha afastar-se dos seus direcionamentos, dos seus ensinamentos.
Porque tá aí, Santinho. Temos a internet que em tempos passados não tinha. A internet que hoje ela é um equipamento muito bom para nós estudarmos, conhecermos coisas, para nos comunicarmos, mas que a gente esteja atento, para que a gente não venha nos perder, como eu disse, em meio a multidões, a muitas informações, ser guiado por essas coisas, e aí a gente desistimos daquilo que Deus tem para mim e para você. Verdade. Seja inteligente, que você é inteligente, mas precisa cair em si e entender que você precisa voltar um pouco mais à presença de Deus. Porque às vezes nós se distanciamos muito, achando que nós sabemos muito, achando que nós somos muito sábios, somos potentes, né? Ao ponto de não querermos mais ajoelharmos, orarmos, entendermos mais a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, e queremos ser muito inteligente na área virtual, dos conhecimentos naturais. E a sabedoria do homem, ela é o que isso aqui? É limitada. Ela é terrena. Ela acaba. Mas há um Deus que ele sabe o meu e o seu amanhã. E nós achamos que nós crianças, nós era assim, até hoje nós adultos temos atitude de criança, achando que nós sabemos de tudo. Criança, ela quer calçar o sapato do pai, né? Tá aqui meu filho, quantas vezes eu vi ele calçando o meu sapato, minha sandália, ele com o pé bem pequenininho. Hoje ele já está com o pé maior do que o meu. Mas nós é assim, achando que nós somos muito sábios, achando que nós podemos todas as coisas, naturalmente não. Mas com Deus podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Não é assim, Santino? Exatamente. A gente tem que tomar cuidado de estar sempre sendo dirigido por Deus. Né? Lá em Provérbios, no capítulo 16, no verso 9, ele vai falar acerca disso. Né? É da natureza humana fazer planos. Isso. Mas o Senhor quem dirige os nossos passos. Isso. Ou seja, eu gosto desse texto porque ele deixa implícito que é algo da natureza humana fazer plano, né? Estabelecer uma coisa, construir, fazer algo, né? Lançar isso aqui, vamos fazer, né? Mas o texto é claro em dizer que quem dirige os passos daquele que está fazendo os determinados planos é o Senhor. Isso mesmo. Nós vemos isso em Paulo. Paulo, né, queria ir para a Ásia, o Espírito Santo veio para ele e disse, não é a hora não. E aí? Dirigido pelo quê? Pelo Espírito. Né? Aí alguém que está focado na eternidade, né, assim como Jesus, ele vai fazer o quê? Ele vai obedecer. Para Paulo diz várias vezes ele queria ir para a esquerda, o Espírito Santo vai para a direita. Ele queria ir para a direita, o Espírito Santo disse, não, agora é hora de ir para a esquerda. Isso. E no final, ninguém fez mais nada, ninguém fez mais do que Paulo acerca de trabalhar em prol do reino. Está entendendo? Então eu gosto desse texto do provérbio, porque ele diz assim, os planos são nossos, nós temos os planos, mas nós temos que ser guiados pelo Senhor. Talvez a direção que o Senhor te dê te afaste totalmente desse plano, dessa ideia que eu tive, porque eu vou confiar nele, porque como você mesmo falou, a sabedoria do homem é limitada, e é terrena e limitada, né? Isso. E a dele não, é infinita. Ele é onisciente, sabe todas as coisas. Então, quando eu me deixo dirigir por Deus, eu evito de estar entrando em um lugar que vai me afastar do propósito dele. Porque eu não sei o que tem lá na frente, mas Deus já viu, né? Já esteve lá, já olhou, né? Costumo dizer que tem um jargão, né? Deus já viu o meu futuro e sabe que é brilhante. E eu concordo, é verdade. Desde que eu saiba observar, desde que eu saiba ouvir e me deixar ser dirigido por ele. O futuro é certo e é brilhante. Isso mesmo. Se eu estiver observando e vendo e escutando as direções dele por meio do seu Espírito Santo. Como todos foram aqui, eu podia citar inúmeros, né? Eu podia citar Abraão, que foi dirigido por ele. Podia citar Josué, quando ele, né, dá uns passinhos lá, rodeando com a turma lá e depois grita para o muro cair. Que no âmbito da guerra é totalmente esquisito isso, né? Isso. Um guerreiro fazer isso, né? Isso.
Mas como ele se deixou ser dirigido e ele alcançou vitória. Todos alcançaram vitória. O que a gente precisa dizer, que eu quero te contar, é nunca deixe de ser dirigido por Deus. Não perca o foco do que é mais importante no reino de Deus, porque você aí não vai deixar de ser dirigido por Deus. E quando eu estabelecer dentro de mim um propósito, porque às vezes você vai dizer assim, não, esse propósito está em linha e vai fazer Deus ser glorificado. Amém. Isso é bom e Deus quer. Mas aí é que vai entrar, né? Eu entendi sobre o processo, né? Eu estava no dia da meditação, eu esqueci antes, né? Ele falando sobre o processo, se encaixa muito assim, né? Porque eu fiz um plano, e agora, mas tem que esperar da parte de Deus o direcionamento, né? O texto diz aqui. Ele dirigir os meus passos. Certo? Porque o texto aqui está sendo claro. Se eu tiver o plano e não for dirigido por Deus, com certeza o plano não vai dar certo. Isso. 5 minutinhos? Por mais que beneficie o reino, por mais que eu esteja fazendo a vontade de Deus, né? Quem fez todos os propósitos práticos vai falar muito sobre isso. Tem a modo e tem o tempo e o modo das coisas serem feitas. Aí eu digo assim, como é que eu me encaixo no tempo e no modo? No tempo certo de fazer e no modo certo de fazer. Sendo dirigido por Deus. Isso mesmo. E lá em Provérbios, Santinho, dentro que você estava falando, diz algo bem interessante. Confia no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as veredas. Se ele endireitará é porque tinha coisas erradas, né? Tinha coisas que realmente estava troncha ali, né? Tinha coisas que não eram da vontade de Deus. E eu gosto desse texto que ele diz que ele vai endireitar. Você ainda nem chegou lá e já está querendo endireitar para quando você chegar, não está torto. Rapaz, quer dizer que eu acho que a gente esse texto já está querendo dizer que a gente lá atrás já tinha começado a desconcertar o projeto que Deus tinha para nós. Exatamente, estava torto. Mas você não sabe, você não é onisciente, mas ele sabe. Isso. Confia em mim que eu estou endireitando o teu caminho. Direto da sua vida. Não seja sábio aos seus próprios olhos. A gente olha e acha que, como eu falei aqui, né? A gente já acha que a gente já está vendo tudo certinho, conforme a gente quer, conforme as nossas emoções, mas não seja conforme os nossos olhos, né? Que seja da maneira dele, como ele enxerga. Tema ao Senhor e afasta-se do mal. É isso aí. Se você puder se afastar do mal, se afaste o quanto antes, porque o mal vai te atrapalhar, pode ter certeza disso, e te apega com o bem. E esse bem eu posso te direcionar, é a palavra, é o Espírito Santo, é Deus, é homens e mulheres cheios do Espírito, cheios de Deus, que ainda dá neste mundo, que ainda tem nesse mundo, muitos homens e mulheres de Deus que podem estar te aconselhando, podem estar te ajudando, podem estar te dirigindo a tua vida, Sendo a voz de Deus. Sendo a voz de Deus, exatamente, sendo guiado por essa palavra também para poder te ajudar, para que você também venha desfrutar do melhor dele. Então, não se sinta abandonado, não se sinta só, não se sinta aí agora rejeitado por Deus e por todo mundo. Não, se sinta amado, se sinta amada, se sinta importante e te agarra com Deus, como a gente leu agora há pouco, seja dirigido por Ele, não só pelos teus sentimentos, porque Deus tem um futuro brilhante para você. Tudo que vem acontecendo na sua vida, neste mundo, não se resume apenas aqui as coisas, sabe? E Deus, Ele é Deus de mudar as coisas assim, ó, no estralar de dedo. Deus, Ele é poderoso para mudar tudo. Não tem nada perdido para Ele. Então, só que você agora precisa se direitar, se levantar, entender que Deus é um Deus que sabe o seu amanhã, que é um Deus que sabe o que você precisa. Ele sabe o seu deitar e o seu levantar. Não tem nada perdido. Amém, meu irmão e a minha irmã? Eu quero te dar aqui os parabéns por você estar aí nos acompanhando. Para nós é uma alegria mesmo estarmos aqui dividindo a palavra, entendendo mais do amor de Deus para as nossas próprias vidas. Parabéns por essa sua atitude de sentar, de escutar um pouco mais Deus falar ao seu coração. Amém? Se você puder divulgar cada vez mais essa palavra, divulgue. Vai ser bom, você vai estar ajudando outra pessoa. Amém? Pode ter certeza, não só outra pessoa, mas muitas pessoas. Eu ainda tinha uma passagem. Tem quanto tempo aí, Davi? 3 minutinhos? Então vai dar tempo de eu ler aí.
Ele diz aqui, ó, esse textozinho que eu tenho aqui. Somos produtos do nosso passado, mas não temos de ser prisioneiro do passado. A gente pode ter errado, pode, a gente errou, a gente erra. Nessa tira. Quem não erra? Mas a gente podemos corrigir, podemos se levantar, sabe? Não tem nada perdido, como eu falei. Porque se você ficar ali meditando o que você passou, o que fizeram com você, quem gosta de você, quem não gosta de você, quem vai com a tua cara, quem não vai, O famoso ficar remoendo. vai ficar remoendo, vai ficar preso, cara. Vai ficar preso, não vai ficar de maneira nenhuma bem. Não tem como uma pessoa estar desse estilo de vida, ela dormir e acordar bem, não. A vida dela vai ser assim, paralisada. Mas Deus, ele é um Deus que restitui tudo. Agora você precisa ter sua posição e ser guiado por Ele. Amém? Eu sei, tem gente mal no mundo. Tem. No mundo existem pessoas que estão sendo usadas pelo diabo. Sempre que eu estou falando isso. Usadas pelo diabo. Existem pessoas que são mal intencionadas mesmo. Mas também existem pessoas boas nesse mundo. Amém? Procura selecionar mais com quem você anda e o que você está escutando. Que você está vendo, porque senão você vai ficar sendo moldada, direcionada por elas. É as pessoas que vão fazer você com uma flecha, botar você em um arco e apontar para onde elas querem. Não, você precisa tomar a direção, pegar a direção da sua vida e seguir em frente, porque a sua vida vale muito e muito caro, que é o sangue de Jesus. Pessoal, que bom, mais um programa aí, a gente, né, Santino? Tendo o prazer de finalizar com um tema poderoso, abençoado. Para mim foi um prazer estar novamente ao seu lado, Santino, onde nós aprendemos juntos. Amém. Para mim também é uma honra, um prazer ser aí do outro lado, seja abençoado e alcançado pelo poder da poderosa palavra de Deus. Glória a Deus, fica na paz.